Audiobook do livro Sua Realidade Imortal, por Gary Renard. 6. É esta existência, seu bobo. Se estiveres disposto a renunciar ao papel de guardião do teu sistema de pensamento e abri-lo para mim, eu corrigirei muito gentilmente e te conduzirei de volta a Deus. Um Curso em Milagres, livro texto. Em 27 de outubro de 2004, um impossível aconteceu. Naquela noite, disseram que porcos foram vistos voando sobre a Nova Inglaterra. O dia de São Nunca havia chegado e Elvis, falecido há 27 anos, havia sido contratado antecipadamente para dar um concerto no Maine na noite depois que morreu. Finalmente saiu do prédio. Meu pai foi torcedor do Red Sox toda a sua vida, mas até fazer sua transição, ele jamais os havia visto ganhar as séries mundiais. Nem tampouco eu. Mesmo assim, havia sentido isso, a despeito dos resultados do time. Eu estava animado quanto às suas expectativas naquela noite de outubro, por duas razões. Primeira, um eclipse total da Lua estava programado para ocorrer durante o jogo, e se os Sox estavam de fato para ganhar as séries, pela primeira vez em 86 anos, isso estava destinado a ser agora. Segundo, o time estava tinindo. Não apenas eu realmente queria que o Sox vencesse, mas eu esperava que vencessem essa noite, porque estava programado meu voo para Austin, Texas, na manhã seguinte, para fazer um workshop de 3 dias em The Crossings. Lembrei-me dos meus 6 anos quando meu pai levou meu irmão Paul e eu ao Fenway Park. Pela primeira vez, nada se compara às memórias da infância. Ir ao Fenway Park é um rito de passagem regional da Nova Inglaterra, passado de uma geração a outra. É do que são feitos os sonhos das crianças. Agora, numa noite em que a Nova Inglaterra nunca se esqueceria, eu me uni a meu pai, no nível da mente, e lhe disse: "Essa é sua, pai. Eu sei que você estará assistindo o jogo comigo." Era 2 de novembro, a noite da eleição presidencial, quando Artem e Purchá apareceram para mim, outra vez. Eu fui quem primeiro falou. "Você me pegou, Purchá. Eu esperava uma boa surpresa, mas não aquilo." Purchá: "Essa é uma das razões de falarmos muito a respeito do seu futuro, Gary. Não apenas por não querermos privar você de suas oportunidades de perdão, mas pode haver surpresas felizes também. Isso porque aqui é uma dualidade. Aqui você consegue ambos, o bom e o ruim." Gary: "Bem, fiquei emocionado. Eu estava com um sorriso permanente na cara por 6 dias. Quando cheguei ao Texas, alguns leitores do livro me levaram para comer. Senti-me como se estivesse comemorando. Nunca havia visto cobra cascavel frita num menu antes. Então pedi um pouco e comi. Sim, tinha gosto de frango. De qualquer forma, foi muito divertida essa semana. Um torcedor de beisebol e leitor de O Desaparecimento me mandou um e-mail e me agradeceu por perdoar os Red Sox no livro para que eles conseguissem finalmente ganhar. Lembram-se quando eu disse: qualquer time consegue ter um século ruim? Agora tudo o que há de fazer é ter o White Sox e os Cubs vencer e podemos aposentar esse dito." "Coisas estranhas aconteceram", diz Artem. "Aproveite, irmão. Então você voltou ontem e voltou hoje?" perguntou Purchá. "É isso. Não suponho que você vá me contar o resultado." Purchá: "Bem, talvez sim e talvez não." "Muito bem, vou arriscar. O Carey vai ganhar?" pergunta Gary. "Bem, sim e não." Gary: "Vamos lá, o que isso significa?" Purchá então continua: "Eu não digo isso para ser cínica, apenas para lhe dar alguns fatos do sonho, tudo para você perdoar. De 1980 em diante, se um democrata quis vencer para ser eleito presidente dos Estados Unidos, ele ou ela teve de vencer por, no mínimo, 2 milhões de votos. Isso é porque por todo o país o candidato democrata é rotineiramente roubado de no mínimo 1 milhão e muitas vezes 2 milhões de votos em cada eleição nacional. Desta vez não é diferente. Se alguém vence por uma margem confortável, como Bill Clinton fez, então sim, um democrata consegue ser eleito presidente. Mas, neste dia e época, você pode se esquecer que um democrata vença os da preferência. Se ele ou ela de fato vencer um preferido, será porque ele ou ela realmente venceu por muito mais votos do que a contagem mostrou."
Gary pergunta: você está dizendo que Bush vai vencer de novo esta noite, mas isso se cada votação que for dada nos Estados Unidos for honestamente contada, não é? Sim, sinto muito. Por certo, boa parte dela é racista. 1 milhão de votos de negros é descartado na América em cada eleição nacional, e há muitos truques usados, por demais numerosos para mencionar agora. Enquanto as pessoas estiverem dispostas a permiti-lo, então o único recurso que seu partido político favorito tem é de vencer a eleição por alguns milhões de votos. Isso pode ainda parecer curto, mas pelo menos eles vencerão. Você notará em Ohio as votações iniciais mostrando que Kerry venceu, porque as pessoas saindo das sessões de eleição de forma ingênua admitiram que seus votos seriam de fato contados, mas Kerry será trapaceado em cerca de 3% dos votos lá, e Bush vencerá entre os votos que de fato são explicitamente contados. Você está me afirmando que nossas eleições apertadas são um jogo de cartas arcadas? Isso é o fim. Eu estava tão contente com os Red Sox. Alegre-se, irmão, diz Artem. Não há nenhum mundo, lembra-se? Você sabe, diz Gary. Efetivamente ponho-me a sentir dessa maneira, muitas vezes, quando há algo a perdoar. Isso é como tudo o que tenho de fazer. É me lembrar exatamente disso. Não há nenhum mundo. Daí toda a verdade retorna a mim, mas não se trata de palavras. O pensamento dispara uma experiência. Puxa, é como você disse quando o Sox venceu. Sim, é isso. É assim que é. À medida que você progride em seu caminho, você se torna tão bom no perdão que começa a ficar mais fácil. Pensamentos da mente certa disparam a experiência da verdade em você. Eu não teria trazido essa coisa a respeito de eleições esta noite, em primeiro lugar, se eu não soubesse que você estaria pronto a perdoá-la. Você está pronto, certo? Sim, responde Gary, eu estou. Quero dizer, como posso tomar George Bush seriamente de qualquer forma? Olha para ele não é real. Ele é como um cartaz de um menino de papelão recortado da corrupção corporativa. Na história do sonho, eles mandaram Martha Stewart para a cadeia por menos do que aquela história da negociata de informações que ele fez quando o pai dele foi presidente. E em lugar dos que têm e dos que não têm, ele jogou a piada em público de que sua base política se consistia dos que têm e dos que têm mais. É nada mais que uma piada que esse cara seja presidente. Até há pouco tempo atrás eu me esquecia de rir. Eu pensava que ele fosse real, mas ele não é. Eu me pus a odiar esse cara e agora consigo ver que ele nem ao menos está lá. Tudo isso é um truque. Eu o fiz culpado para que ele fosse o culpado em meu lugar. Ele é o bode expiatório. Mas se eu o libertar, então me ponho em liberdade também. Nada mal, diz Artem, para um comedor de cascavel e muito harmonizado com o J e muito harmonizado com o que J diz aqui no curso. Uma questão simples, entretanto, ainda permanece e necessita de resposta. Gostas do que fizeste? Um mundo de assassinato e ataque, através do qual teces o teu caminho tímido através de perigos constantes, solitário e assustado, esperando que, no máximo, a morte se demore um pouquinho mais para levar-te e desaparecerás. Tu inventaste isso. É um quadro do que pensas que és, de como vês a ti mesmo, o sem livro-texto. É apenas depois de que o ego seja suficientemente desfeito que você consegue olhar para trás e ver quão insano o seu sistema de pensamento do ego era. É por isso que J também diz isto. Não podes avaliar um sistema insano de crenças estando dentro dele. Seu escopo exclui isso. Só podes ir além dele, olhar em retrospectiva de um ponto onde a sanidade exista e ver o contraste. Só através desse contraste é que a insanidade pode ser julgada como insana. O sem livro-texto. Gary. É isso. É como tenho pensado sobre tudo aquilo a respeito do corpo. Eu fiz meu dever de casa de leitura, vocês sabem, e daí consegui observar uma porção das coisas que ocorrem. É como tudo na vida, ou que chamamos vida, se referir ao corpo e estar relacionado ao corpo. Se você ganha um jogo, ou se você perde, ou se você é um sucesso em sua carreira ou um fracasso, e eu já fui ambos, se você conquista a garota ou é rejeitado, se você é famoso ou ridicularizado, se você está com fome de comida, de qualquer espécie que aprecie, se você está atarado por sexo do jeito que gostar, se você quer um novo lugar para viver ou um carro novo, ou você apenas quer um repouso, o que é que fica com essas coisas e quer todas essas coisas?
O que qualquer um deles seria sem um corpo? E quando ficamos horrorizados com tragédias, o que é isso que vemos morrendo? Por quem nos sentimos mal? E quando alguém que amamos morre, o que é isso que pensamos que morreu? Tudo é sempre a respeito do corpo. Sem o corpo, nada disso significaria coisa alguma. Aquele herói da coisa do sonho é realmente verdadeiro. E quanto mais eu perdoo, mais o corpo é sentido como sendo apenas uma figura de sonho. Ele fica mais leve. Ele parece cada vez mais que não sou eu. Comecei a ir a um grupo de estudos em Leeds, apenas alguns meses depois de vocês dois aparecerem pela primeira vez. A última vez que fui, e tenho ido lá por 11 anos agora, um dos frequentadores regulares me disse que eu pareço mais jovem do que quando comecei a ir lá. Isso é engraçado. Não estou dizendo que os benefícios vão se mostrar da mesma maneira para todas as pessoas, mas, se todo pensamento produz forma em algum nível, então sabemos que o perdão está fazendo comigo o seu trabalho, em algum lugar, em algum nível. Excelente, Desartem. Você não consegue despertar de um sonho enquanto estiver enterrado nele. Estar ciente do sonho desfaz a sujeição. A sujeição. E quanto mais você perdoa, mais você se torna ciente de que você está apenas e nada mais do que sonhando. Puxa, vamos fazer um exercício de viagem temporal que ajudará você a entender a natureza não linear das coisas e a saber ainda mais que isso é tudo algo feito por você mesmo. Gary, sem dúvida que sim. Artem, você tem uma porção de viagens interessantes vindo aí. Sabemos que você está animado a respeito de ir à Austrália e notamos que você acabou de arranjar um workshop no Havaí, no caminho de volta. Bem, podemos começar a chamar você de Mano todo o tempo, irmão. Você estará indo para lá por 3 vezes, dentro do próximo ano e 3 meses por aí. 3 vezes? Só estive lá 2 vezes na minha vida. Aproveite, diz Artem. Você tem grandes pessoas que deve encontrar lá. Não há acidentes na salvação. Isso sempre parece ser outra coisa, acabando sempre por se resumir em relacionamentos. Mas, para ficarmos no assunto de nosso exercício de viagem temporal, outro lugar que você estará indo dentro de 6 meses é St. Louis. Legal! Bem que eu poderia ir para lá. Como o tempo é holográfico e não linear, sua viagem já foi feita. Vamos nos transportar 6 meses no futuro, diz Artem. Você nos verá até que chegue perto do Monte do Grande Sol. Você estará com 2 pessoas, com quem você já se encontrou pelo tempo em que você irá a Cahokia com eles. Daqui a 6 meses, mas porque você está sendo transportado para lá daqui e neste tempo, com sua atual atenção, você não os conhecerá desta vez. Isso não tem importância. Vocês não falam muito nessa viagem porque vocês 3 respeitam aonde estão indo. Nós pensaremos você no holograma no ponto em que você chega em Cahokia. Por vezes você notará Puxa e eu andando lá por perto, a uma distância de você. Por certo, você nada dirá a seus amigos sobre nós. Eles leram o livro, mas não farão a conexão do livro conosco, porque nós estaremos afastados o suficiente deles para que não pensem a nosso respeito. Sem se dar conta disso, você fará tudo exatamente como irá fazer dentro de 6 meses de agora. É que exatamente daqui a 6 meses você estará fazendo isso numa segunda vez. Quando transportarmos você de volta aqui, dessa vez será como se você tenha a memória de algo que não aconteceu realmente ainda em sua estrutura de tempo linear, mas já aconteceu em tempo holográfico. Então, daqui a 6 meses, quando você for a Cahokia, queremos que você observe como é isso e nos relate sua experiência de volta a nós. Você está pronto? Você está brincando? Vamos em frente, diz Gary. Nota de Gary. Fiquei estupefado quando instantaneamente me encontrei num carro que estava parando numa vaga de estacionamento. A pessoa na direção desligou o motor, saiu do carro e eu também. Havia um edifício de aparência contemporânea perto de nós, enquanto caminhávamos para sair do estacionamento. Dirigimos-nos para uma rua estreita, em direção ao que aparentava ser a rua principal, e daí a cruzamos. Havia 2 homens comigo, a quem não reconheci. O segundo deles estava sentado no banco de trás. Não falamos muito, mas falamos em geral, quase que sussurros a respeito de Cahokia. Eu tive uma sensação lúgubre de déjà vu à medida que cruzei a rua e entrei num campo. Eu conseguia ver um monte gigantesco de terra e imediatamente o reconheci como a Casa do Grande Sol.
o mestre espiritual índio-americano de 1000 anos atrás. As pessoas haviam edificado uma casa para ele sobre esse monte, e eu havia sonhado, tido visões disso e pensado a respeito da existência que tive aqui, no tempo em que o grande sol governara. Andamos em direção ao monte, em um dia quente de sol, mas parecia mais primavera que verão. Quando chegamos lá, vi que seria uma subida de 2 níveis diferentes de escada para alcançar o topo. Havia placas dizendo que a área era um sítio histórico, e eles explicavam detalhes a respeito do que eu estava vendo, mas eu estava admirado pelo que estava ocorrendo ao lê-los. Foi então que também notei Artem e Purchá uns 30 metros dali, vestidos com calça jeans e falando entre si. Eles estavam discretos, e esses 2 caras com quem eu estava não demonstravam tê-los notado. Notei então mesmo assim, porque Purchá tinha sua blusa amarrada e expunha a sua barriguinha. Que tentação, pensei, porque eu tinha essa coisa por umbigo de mulher, mas eu não estava assim tão perto para ver o dela. Fiquei surpreso quando os 2 homens com quem eu estava pararam e mencionaram que eu fosse em frente por minha conta. Era como se eles estivessem mostrando respeito por minha privacidade. E fui unicamente então quando me dei conta de que eu tinha um desejo de subir até o topo do monte sozinho e experienciar estar ali. Tomei isso como um sinal de respeito que os 2 homens fariam isso por mim, e senti outra familiaridade, desta vez com os próprios homens, e me dei conta de que eles estavam ali há mil anos atrás também, mesmo que eles em nada se parecessem hoje com o que tivessem sido então. Havia outras pessoas no local, mas ninguém estava indo ao topo do monte ao mesmo tempo. Comecei a subir o monte, lentamente pela escada e olhando em volta. Quando eu estava a cerca de 6 metros do topo do primeiro patamar, eu consegui enxergar a linha do horizonte de uma cidade não muito longe à distância. Dei-me conta de que tinha de ser St. Louis, mesmo sem ter a certeza de quão longe ela estava. Supus que deveria ser cerca de 10 a 16 quilômetros. A área do entorno era muito plana e verde, mas havia também muitas árvores e uma sensação de muita paz. Depois de observar o terreno circundante, comecei a subir o próximo lance de escada em direção ao segundo patamar, o topo do monte. Era o ponto mais alto, plano, mas a casa onde o grande sol morava não estava mais lá. Depois de que Artem e Purchá vieram à minha casa, no Maine, quando primeiro me visitaram anos antes e pela primeira vez me falaram a respeito do grande sol, e eu comecei a ter numerosas lembranças fascinantes dele e de como a vida havia sido em Cahokia. Conseguia me lembrar de visitá-lo aqui em sua casa no topo do monte. Não obstante sermos amigos, era mesmo assim, ainda considerado uma honra entre os índios ser convidado a subir ao topo do monte e entrar em sua casa. Observei a área. Dei-me conta de que algo mais estava faltando. O rio. Onde estava o rio? Daí me lembrei de ter ouvido falar da ocorrência de um terremoto de abalo continental há 300 anos, nesta mesma área, o que causou um refluxo no rio Mississippi, afastando-o dali por muitos quilômetros. Sabia por minhas lembranças que há 1000 anos atrás o rio era importante para Cahokia, porque era um lugar de grande concentração de pessoas e de comércio. Também eu sabia que se aquele grande terremoto ocorresse hoje, nessa mesma área, a perda de vidas humanas, o desastre e o sofrimento seria muito além do que a maioria das pessoas conseguiria imaginar. Fui aos 4 cantos do topo do monte, observando em diferentes direções e deleitando-me da experiência de estar ali. Conseguia ver os 2 homens com quem vim, a quem ainda não havia sido apresentado, de pé, conversando um pouco entre si, a uma certa distância abaixo de mim. Artem e Purchá se mantinham afastados o suficiente para não serem notados pelos 2 homens, e achei divertido ser o único a saber que eles estivessem ali. Também notei na mente provocar Purchá a respeito de sua escolha da roupa que usava. Daí, enquanto estive sozinho no topo do monte, elevado, e dei uma olhada nos arredores tranquilos, tive uma súbita visão. Como a maioria das visões, durou apenas alguns segundos. De repente, vi muitas pessoas, milhares delas. Havia uma ampla praça comercial num grande mercado, uma grande vila com pilares e muitas casas. Havia uma atmosfera festiva e agitada. Homens jogavam, mas eu não conseguia exatamente ver que jogo era, por estarem todos aglomerados. Daí, tão de repente, como isso começou, a visão se foi. Senti que a casa no topo do monte estivera perto de mim, mas não houve tempo de olhar para ela antes da visão se desfazer.
Mesmo assim, eu estava espantado de como real tudo isso parecia. Isso não era apenas uma visão. Eu estava ali na Cahokia tão legendária e sagrada para os índios americanos. Eu estava em casa, de novo, mesmo que isso estivesse sido só por alguns segundos. Houve mais de um líder grande sol ao longo dos anos em Cahokia, mas o que viveu ali, que conheci, há 1000 anos, não teve igual. Ele não foi apenas um gênio em governar pessoas, ele foi o equivalente espiritual de Buda e Jota a seu tempo. Quando ele governou, Cahokia foi um dos lugares mais pacíficos em qualquer parte do mundo e em qualquer tempo da história, mesmo que nessa sua fase particular houvesse durado só algumas décadas. Eu tinha muitas lembranças saudosas desse lugar e de minha vida como um índio que viajou pelos rios como um negociante de peles. Mas eu sempre retornava à minha casa para ver minha família, meus amigos e uma cidade de paz que não conseguiria durar indefinitivamente, porque fazia parte de um mundo baseado em separação, mudança e finitude. Depois que desci no monte, falei aos 2 homens a respeito de minha visão. Eles entenderam completamente tudo e não pareceram nem um pouco surpresos. Daí voltamos andando ao estacionamento e fomos ao edifício chamado de Interpretive Center. Entramos pela porta do Center. Mas quando fiz isso, fiquei mais uma vez atônito, desta vez por me ver a mim mesmo, instantaneamente, novamente sentado em minha cadeira, olhando para Tem e Purchá, exatamente como eu estava, antes que a visita à Cahokia começasse. Bem, o que achou? Pergunta Artem. Inacreditável de muitas maneiras. O lugar em si mesmo era estupendo, mas a visão, essa foi uma das mais incríveis experiências que jamais tive. Ela parecia tão real, exatamente desta vez pareceu real, como se fosse estar lá em Cahokia. Mas isso não conseguia ser real. Vocês me transportaram para lá. Isso foi um evento que ainda não havia acontecido e a visão que tive do topo do monte foi de 1000 anos atrás. Agora parece que estou aqui e isso parece real também. Meu Deus, eu não estou realmente nem ao mesmo aqui, estou? Vocês não me levaram para lá para que eu pensasse que fosse real. Vocês me levaram para lá para fazer com que eu me desse conta de que nenhuma delas é real, diz Gary. Artem responde, sim, e você experienciará isso num nível ainda mais profundo, a partir de agora. Deixe isso se envolver em seu reconhecimento. Você não é um corpo, e nenhum corpo que você alguma vez viu era real. Nada que se extingua consegue ser real. Como J diz no curso, podes pintar lábios cor-de-rosa em um esqueleto, vesti-lo com o que é mais belo, agradá-lo e mimá-lo e fazê-lo viver? E podes ficar contente com uma ilusão de que estejas vivendo? O 100, livro-texto. Purchá continua. Da próxima vez que você se aborreça com o comportamento de alguém, saiba que seu corpo é apenas um brinquedo de dar corda. Se você realmente souber que o corpo é só um brinquedo de dar corda, então isso não conturba você, não importando o que quer que seja que ele lhe diga ou faça, ou não diga e nem faça. Se você realmente entende que o que você está vendo não é verdadeiro, então isso não incomoda você, de forma alguma. É assim que você deve ser com as pessoas que lhe causem momentos difíceis. Gary diz, ora, veja, consigo entender isso. Vou experimentar e treinar fazer isso. Realmente. Mas que houve, que me diz daquela roupinha que você usou em Cahokia? Você estava tentando me botar ideias na cabeça? Piadinha minha, Gary, diz Purchá. Perdoe-me. Lembre-se, todo mundo tem suas preferências. Isso não se refere a abandoná-las, porque o curso não cuida do comportamento. Ao mesmo tempo, ajuda a lembrar, quando você conseguir, que nada do que você vê com os olhos do corpo nesta existência é verdadeiro. E tudo, sem exceção, é para ser perdoado. Muitos dos desejos que as pessoas têm, mesmo as filigranas intrincadas do relacionamento, tanto as boas quanto as más, são registros e continuações de temas de sonhos de existências passadas. Por exemplo, você viveu uma existência no que agora é Síria, onde você estava em posição de poder. Você desenvolveu, gravou e trouxe dessa existência o mesmo fetiche do umbigo de fora que você tem hoje. Nessa outra existência, você assegurou para você mesmo sua cota de diversão da dança de ventre, onde o umbigo é parte destacada. Você não deve sentir culpa por isso. A dança do ventre é uma arte primorosa e linda. Por certo, ela é também, sem dúvida, algo bem sexy. Você foi também bem espiritual naquela existência.
e falava-se muito bem de você. O idioma assírio é hoje, de fato, a linguagem mais próxima do aramaico. Em história bem recente, a Síria quase que cometeu suicídio com a guerra civil. Ela se recobrará, no entanto. Meu ponto é que você consegue escolher perdoar qualquer coisa em qualquer existência, porque como acabamos de demonstrar a você, o tempo não é linear, mas holográfico. Por essa razão, não há qualquer diferença entre escolher o Divino Espírito Santo agora mesmo ou escolhê-lo no exato instante da separação. As pessoas não se dão conta de que a história está acontecendo toda ela ao mesmo tempo. Neste exato momento, agora, e então é, também, ao mesmo tempo, o futuro, e por isso a única coisa que importa é escolher o perdão agora. Quando você teve aquela visão em Cahokia, você estava, naquele mesmo instante, exatamente rompendo através de alguns dos blocos na mente, desfazendo-os. Mas isso realmente é sempre a respeito do agora, um instante único e perene. Então, não cuide de saber se você vai ou não vai retornar para outra existência. Não se importe a respeito de suas existências passadas. Tudo sempre se refere a exata e exclusivamente agora. E trata também sempre e só de perdoar. É única e exatamente esta existência que importa, sempre e somente. E daí você aprende que todo instante é realmente sempre o mesmo instante, de qualquer forma. Você se lembra daquela campanha política em que você esteve uma vez quando a economia estava ruim e o candidato vencedor na campanha se manteve relembrando as pessoas: é a economia, seu bobo. Eles se mantiveram focados no que importava e venceram. E quer saber uma coisa? Quando se trata de espiritualidade, lembre-se, é esta existência, seu bobo, mantendo-se focado em perdoá-la e tudo o que acontece nela. Então você consegue vencer, tudo corre bem e não apenas nas ilusões. Então, usamos o corpo e as existências passadas para ilustrar para você que há apenas um propósito em tudo, e se você se mantiver focado no que realmente importa, esta existência em que você pensa estar vivendo, então você vencerá. E para me ajudar e as outras pessoas se manterem no foco, foi que vocês voltaram? Pergunta Gary. Sim, responde Purchá. Trata-se o tempo todo de conceder o perdão verdadeiro e de manter o foco assistado, fixo e inabalável, sobre unicamente nesta existência. O que você vai estar perdoando realmente é sempre um instante da separação de Deus, sem se importar com a aparência da circunstância da oportunidade de perdoar. E o propósito é sempre de se livrar do falso universo para o universo real, o céu, pelo perdão do que quer que seja, não importa o que esteja diante a sua cara. Não se trata de saber se você volta para ou não para outra existência no futuro, e também não diz respeito ao desenrolar da história. Gary, eu gosto de história, mas não dou ênfase às figuras históricas tanto assim. Quero dizer, considero que é um bocado de pessoas que aconteceu estarem todas no lugar certo na hora certa, e que então apenas fizeram o que tinha de ser feito naquela circunstância, naquele instante, e agora ficamos dando crédito demasiado. Espere um minuto. Isso se parece comigo. Purchá. Ajudar as pessoas a ficarem no foco não é assim tão fácil quanto você possa pensar. Por exemplo, o professor mais popular de um curso em milagres, pelo menos antes de você aparecer, repetidamente tem posto as pessoas focalizando o sonho em vez do despertar dele. Sim, eu a ouvi falando a alguém que lhe contara ter visto uma aparição de uma mente dividida que foi para o outro lado, e ela disse: a pessoa que teve a visão, isso é realidade. Bem, de acordo com o curso, isso não é realidade. Ela está confundindo as pessoas. Confundir as pessoas obscurece a escolha que necessita ser feita. Realidade é perfeita unicidade com Deus, e nada mais existe. Além dela, nada que mude, nada que pareça separado, absolutamente nada mesmo. Também recebi e-mails delas, onde ela tenta fazer com que as pessoas temem certas atitudes no mundo, como, por exemplo, parar o genocídio. E ela, de fato, incluiu ainda uma situação de Dante, aquela que diz: há um lugar especial no inferno reservado àqueles que, em tempos de crise moral, permanecem neutros. Quero dizer, enfatizar as pessoas que façam algo na ilusão, fazendo-as se sentirem culpadas. O que isso tem a ver com o curso em milagres? O curso fala a respeito do corpo. Em si mesmo ele é neutro, como tudo no mundo da percepção.
Sim, o curso ensina que não há pensamentos neutros. Eu não tenho pensamentos neutros, porque é um curso em causa, que é a mente, e não em efeitos, que é o mundo e tudo o que ele contém. E ela ainda diz coisas como: você tem de consertar o mundo e é isso. E isso é o que o torna num sonho feliz, que não é esse o significado que o curso aí diz, de forma alguma, mas ela coloca a ênfase de consertá-lo primeiro e daí você consegue ficar livre dele. Bem, absolutamente não. O sonho feliz nada tem a ver com o que esteja ocorrendo no mundo. Quando você alcança um estágio como o de Jota ou de Buda e você esteja tendo um sonho feliz, então você estará completamente pacífico, independente do que pareça estar ocorrendo no mundo. O que ela está fazendo é distrair as pessoas da verdade, introduzindo-as a assestarem seu foco de atenção no lugar errado, na ilusão, em vez de manterem o foco no lugar certo, que é a decisão na mente de perdoar o que realmente não esteja lá. Como o curso diz, nossa tarefa não é de trazer a verdade às nossas ilusões, mas trazer nossas ilusões à verdade, diz Gary. Por Chá. A citação exata é: quando tentas trazer a verdade às ilusões, está tentando fazer com que as ilusões sejam reais e está tentando mantê-las, justificando as tuas crenças nelas. Mas dar ilusões à verdade é permitir à verdade ensinar que as ilusões são irreais e assim permitir que escapes delas. Não reserves nenhuma ideia separada da verdade ou estabeleças ordens de realidade que necessariamente te aprisionam. Não há ordem na realidade porque tudo nela é verdadeiro. O 100 livro texto. Então, alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Pergunta por Chá. Gary responde: eu conseguiria, mas vou apenas ser polido. Quero dizer, obviamente, nada há de errado, filosoficamente, com tentar parar o genocídio. Mas, se você quer apenas mudar os móveis de lugar numa casa que está pegando fogo, em vez de focalizar o problema real, então por que confundir as pessoas dizendo-lhes que está ensinando um curso em milagres? Por que não admite apenas que você está fazendo algo por conta própria? Se você vai ensinar o curso, então ensine o curso. Se você vai ensinar outra coisa, então ensine outra coisa, mas não o chame indevidamente de curso. Por Chá. A razão pela qual eu a trouxe à baila foi porque ela não está realmente lá também. Então, lembre-se de uma coisa. Isso não se refere ao fato de estar certo ou errado em relação ao que o curso quer dizer. Se você quer experienciar a direção e o sentido do curso, então trata-se unicamente de usar o que você sabe para perdoar. Isto está claro para você? Sim, responde Gary. Você está certa. Eu me prendo demais às coisas, algumas vezes, e isso as torna reais também. Por Chá continua. Desde que você se dê conta disso, vamos deixar você praticar o perdão nele. Isso é bom. Suas lições de perdão dizem respeito ao que indiscriminadamente possa estar ocorrendo em sua vida. É por isso que conversamos com você a respeito dessas coisas, do dia a dia, aparentemente triviais ou mesmo irrelevantes. Tudo pede perdão sem qualquer exclusão, até o que literalmente seriam consideradas bobagens e irrelevâncias tecnicamente falando. Dissemos a você que, desta forma, iríamos focalizar mais suas lições de perdão profissional do que pessoal, e é o que temos feito. É óbvio, realmente, não importa que isso seja profissional ou pessoal, acontece apenas que você está tendo uma vida toda diferente nos 2 últimos anos, quer seja profissional ou pessoal. Eu lhe darei uma definição de um relacionamento bem-sucedido. Ouça com cuidado. Não importa quem seja ou como se apresente. Você entendeu isso? Mesmo que o relacionamento pareça ser ruim e as coisas aparentem ser terríveis no nível da forma, isso não importa coisa alguma. Nunca se esqueça, um relacionamento bem-sucedido é aquele no qual você é perdoador ou já perdoou a outra pessoa. Isso é o que é preciso fazer para transformá-lo num relacionamento santo. E isso é tudo o que precisa ser feito. Como diz o curso, curar, então, é corrigir a percepção em teu irmão e em ti mesmo, compartilhando o Divino Espírito Santo com ele. Isso coloca ambos dentro do reino e restaura a integridade do reino na tua mente. Isso reflete a criação, porque unifica por aumentar e integra por estender. O que projetas ou estende é real para ti. Essa é uma lei imutável da mente nesse mundo, assim como no reino. Contudo, o conteúdo é diferente nesse mundo, porque os pensamentos que ela governa são muito diferentes dos pensamentos do reino. Artem continua, e Jota também diz:
A extensão da verdade, que é a lei do reino, se baseia no conhecimento de que é a verdade apenas. Essa é a tua herança e não requer nenhum aprendizado, mas quando deserdaste a ti mesmo, vieste a ser um aprendiz da necessidade. O Sem Livro-Texto. Muito claro, cara, diz Gary. Leio citações como essa no curso e fico imaginando como alguém consegue aparecer com uma interpretação dela diferente do que vocês me ensinaram. Artem. As pessoas conseguem aceitar só aquilo para o que já estejam preparadas. Então, algumas pessoas aprenderão muita coisa de nossos livros e as usarão. E outras pessoas dirão que você está louco. Ou ainda há pessoas que dirão que você mentiu a nosso respeito e que você queria fazer dinheiro disso. Isso é ridículo, não é dinheiro que amo. É o sexo que consigo comprar com ele, diz Gary. Artem. É verdade, você em viagem não teve assim tanta dificuldade com as pessoas, teve? Não houve confrontações de fato e as pessoas realmente não se puseram de pé, nem afirmaram que você era louco também. Não que você não tenha um embate de quando e de vez em quando. Isso depende do lugar e das pessoas, mas em geral você está indo muito bem. Sim, isso é bem verdade. Hey, vocês provavelmente já sabem disso, mas me presentearam uma chamada num artigo escrito a meu respeito, escrito por um psiquiatra de New Hampshire, Dr. William Evans. É intitulado Experiência Mística, serão Gary Renard e o Desaparecimento do Universo Reais? Deixe-me pegá-lo e ler para vocês um resumo bem legal. Começa com Bill, mais ou menos me entrevistando, mas nos tornamos amigos, como mostra o artigo. Ele é apenas psiquiatra, mas também tem muita experiência em espiritualidade e misticismo. Ele me autorizou a usar seu artigo como eu queria. Ouçam isso. Abre aspas. Recentemente, comecei a ter uma forte intuição de que isso não era nenhum acidente. De fato, isso poderia ser a maior parte do meu propósito na vida, que eu estava na posição de me tornar um psiquiatra conhecedor da documentação de Yogananda a respeito de experiências similares às de Gary, e me tornar amigo pessoal de Gary. Certamente, sendo um psiquiatra com algum interesse especial em diagnosticar desordens delusórias clínicas e distingui-las de outras desordens psicóticas clínicas, sou um perito em posição de assegurar a você que Gary não é delusório quando relata sua história das efetivas manifestações físicas dos mestres ascensos Artem e Purchá. Não são seus nomes verdadeiros, como muitos de vocês leram em seu livro, agora já conhecido. Bem certinho, não? Eu não sou delusório, diz Gary. Artem. O que ele sabe? Estou brincando. Então, isso só nos deixa duas possibilidades. Ou você está dizendo a verdade em relação à sua experiência, ou você está mentindo, sem ofensa alguma. Você não é suficientemente capaz de ter escrito o desaparecimento por conta própria. Você não é um grande bobão, como disse o mestre professor, mas você não é capaz de escrever um livro que conseguiu escrever aquilo que outras pessoas têm tentado fazer há 30 anos. Tornar um curso em milagres verdadeiramente compreensível para cada pessoa comum. Gary diz, um professor de inglês amigo meu, de Nova York, me disse que eu sou quem trouxe o curso para o vernáculo. Vou procurar saber o que é isso. Bom menino, diz Artem. Iremos embora logo, então não se esqueça de sua prioridade número 1, o perdão. Você trabalhou bem na semana passada, quando aquele carro na estrada cortou você e saiu na velocidade. Você teve vontade de gritar com o motorista e fazê-lo aquele gesto, mas você não fez, mesmo tendo ficado muito espantado pelo que ele cometeu. Sim, responde Gary, esses policiais pensam que são donos da estrada. Não encontre maldade no que a estupidez seja capaz de explicar, diz Purchá. Vamos deixar você desta vez com 2 citações, uma do curso e a outra de Shakespeare. Diz Artem. Gary, nunca lhes perguntei, mas Shakespeare era iluminado? Sim, ele era, responde Artem. Legal, eu achava isso. Purchá continua. Lembre-se, é por meio de sua própria escolha, pelo Divino Espírito Santo e por seu sistema de pensamento, em lugar do sistema do ego, que sua mente retorna à paz, ao céu. Isso tem de ocorrer primeiro, antes de tudo mais, para depois você conseguir tomar o seu caminho de casa. Você não pode nunca, jamais e em tempo algum, deixar de fazer seu dever de casa de perdão. Todo mundo quer saltar para o final e ser iluminado agora, já já, mas não funciona assim. Se a paz é a condição básica do reino, então a mente tem de estar primeiro, antes de tudo, em paz. Completamente em paz para conseguir se encaixar dentro dela. E para a mente estar completamente em paz, você tem, sem escapatória, de perdoar tudo e todos, o tempo todo, em qualquer lugar ou circunstância, oportunidade ou modo. Isso é simples assim.
é tudo a fazer. Com isso em mente, pense a respeito desta citação do curso, à luz de tudo o que conversamos. Daí, inscreva-a em seu coração, para sempre, indo onde quer que vá, e lembre-se que amamos você sem parar. A fé no eterno é sempre justificada, pois o eterno é para sempre benigno, infinito em sua paciência e totalmente amoroso. Ele te aceitará totalmente e te dará paz. No entanto, ele só pode se unir com o que já está em paz em ti, imortal como ele próprio. O Sem Livro-Texto. Artem. À medida que você continue o processo de experienciar a insignificância do corpo, olhando além dele e pensando nas pessoas como realmente são, o Espírito Perfeito, você pode querer considerar esta citação de A Tempestade. Há uma similitude estupenda entre o que temos dito, as citações que temos usado de um curso em milagres com essas linhas. A verdade é a verdade e ninguém tem o monopólio dela. Depois de eu dizer essas palavras, sente-se aqui, silencie-se por um instante. Nós sabemos que você aproveitará muito bem a Austrália e o Havaí. Fique bem legal para a escola, irmão. Nossos divertimentos agora terminaram. Esses, nossos atores, como eu vos disse, eram todos espíritos e sumiram em pleno ar. E semelhante à matéria inconsultível desta visão, as altas torres sobre um manto de nuvens, os suntuosos palácios, os templos solenes, até o imenso planeta, sim, e tudo mais que ele contém, dissolver-se-á, e como este cortejo insubstancial desapareceu, sem deixar rastros. Somos feitos da mesma matéria dos sonhos, e nossa breve existência está envolta em sono. A Tempestade, William Shakespeare.